Tema de hoje, tarifaço. O governo brasileiro estuda usar a lei de reciprocidade contra os Estados Unidos, movimento que acontece diante da decisão dos americanos de taxar algumas exportações brasileiras em 25%. Ao discutir uma reação para o novo tarifaço, o governo Lula destaca termos técnicos, números importantes. O discurso eleitoral também está presente. O governo aproveitou o episódio para reforçar o discurso de defesa da soberania. Já o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, atribuiu à decisão dos norte-americanos a incapacidade da diplomacia em dialogar com a Casa Branca. Enquanto isso, os setores afetados calculam as perdas. Em entrevista à CNN, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff, destacou que o governo brasileiro precisa melhorar a relação com os Estados Unidos e que, para isso, é preciso acabar com o que ele chamou de picuinhas políticas que atrapalham a relação com o país. Vamos, então, ao debate. Bem-vindos, muito boa noite. Cardoso, a eleição acabou nessa discussão, nesse debate, sobrepondo a diplomacia ou não? Olá, Juliana. Olá, Bortoleto. Me parece que não, certo? Ou seja, objetivamente, o que acontece? Vamos resgatar os fatos. A primeira iniciativa de Donald Trump em relação às tarifas do Brasil foi, obviamente, uma iniciativa de natureza política, sem nenhuma sustentação econômica. Quem disse isso não foram os analistas brasileiros, mas foi a própria carta, a própria mensagem, a manifestação de Donald Trump ao justificar que tomava a medida porque o judiciário brasileiro havia tratado, a seu ver, indevidamente um réu, aliado político seu, Jair Bolsonaro. E, claro, naquele momento, a família Bolsonaro se jactou, dizendo, olha, conseguimos que o Brasil fique de joelhos, é necessário que colocar o Brasil numa posição horrível para que nós consigamos rever a decisão do judiciário que penalizou Jair Bolsonaro. O resultado foi desastroso naquele primeiro momento para o próprio Estados Unidos, porque quando ele toma esta medida, ele tem como efeito colateral na sua própria economia uma situação que ensejou protestos e situações dentro do próprio Estados Unidos. Donald Trump, levado a essa situação por pressão da família Bolsonaro ou por uma má leitura, efetivamente, de como era a situação que se colocava, ele vem e volta atrás. Encontra um pretexto, diz lá que o Lula encontrou num encontro da ONU, que era um cara bacana, que sentia um sentimento de pele com o Lula, etc, etc. Volta atrás. Bem, é evidente que nesse primeiro movimento havia uma óbvia ofensa à soberania brasileira, uma ofensa que foi aplaudida por pessoas inacreditavelmente ao levarem a bandeira dos Estados Unidos na Avenida Paulista, aplaudida por Eduardo Bolsonaro, por Flávio Bolsonaro, dizendo que o Brasil tinha que se curvar, a ponto, inclusive, de Eduardo Bolsonaro dizer que quanto pior, melhor, para fazer com que o Brasil se entregasse efetivamente aos desejos e aos desígnios de Donald Trump. Bem, o quadro se alterou, mas desde aquele momento começou o governo norte-americano, através de seus órgãos, a estudar medidas contra o Brasil. Medidas que, embora ditadas de acordo com aquilo que o povo brasileiro decidiu nas urnas e construiu ao longo do tempo, incomodavam o interesse dos Estados Unidos. Um exemplo claro é o PIX. O que o PIX traz de problema do ponto de vista da competitividade? Nenhum. O PIX foi uma construção muito importante e interessante do ponto de vista da efetivação de pagamentos, mas traz uma consequência. As empresas norte-americanas de cartão de crédito perdem dinheiro com o PIX. Ganha o consumidor brasileiro? Ganha o brasileiro, mas as empresas dos Estados Unidos passam a ter uma movimentação de cartão de crédito inferior àquela que tinham. Qual o resultado? Donald Trump estão falando, não, então olha o que vocês estão fazendo. Vocês criaram o PIX, vocês estão prejudicando as nossas empresas, então vamos taxar. E fez agora uma taxação seletiva, onde ele tenta não impor tarifas na situação em que
traz incômodos à sua economia, mas atinge produtos brasileiros em que efetivamente nós ganhávamos espaços, em que nós tínhamos uma grande competitividade e que, obviamente, ele não tem interesse em que isto aconteça. Então, ele faz um tarifaço seletivo, tirando a possibilidade de regular algumas das situações que trariam problema a ele, e aplica sanções ao Brasil, criticando o PIX, criticando situações oriundas de decisões da justiça brasileira, quando ele fala que empresas dos Estados Unidos que não cumpriram a legislação brasileira, que não cumpriram as ordens do Estado brasileiro, foram penalizadas, quando, na verdade, me parece que o que vale é a lei brasileira para quem atua no Brasil, e Donald Trump quer ignorar isso, e há um conjunto de fatores até absurdos quando ele fala do desmatamento. Ora, o governo brasileiro atual entrou pesado para reverter a situação do desmatamento, melhorou muito. Foi justamente o seu governo antecessor, o de Jair Bolsonaro, que liberou geral, que deixou passar a boiada dita pelo ministro do Meio Ambiente da época. Ou seja, o governo vem tomando as medidas corretas nesse plano. Isso é um pretexto. Então, no fundo, Donald Trump utiliza pretextos, utiliza situações que realmente incomodam as empresas brasileiras, porque foram conquistas do povo brasileiro, para aplicar sanções contra nós, prejudicando a nossa economia, prejudicando as relações que, historicamente, sempre foram muito boas entre Brasil e Estados Unidos, numa balança comercial que é mais favorável aos Estados Unidos. Ou seja, é uma avaliação imperial de Donald Trump, motivada por fatores políticos e ideológicos, e que, vamos ser sinceros, o que significa negociar? Significa ceder. O que querem que façam? Que o Brasil acabe com o PIX? O que querem que o Brasil faça para atender aos desejos magnânimos do ponto de vista dos interesses dos Estados Unidos da América, do governo Donald Trump? O que querem? A subserviência? Não, o Brasil não pode ser subserviente. Chega, basta. Aqueles que querem a subserviência foram os que levaram a bandeira para comemorar nos Estados Unidos da América a independência do Brasil sob a égide, sob o comando de Donald Trump. Os que defenderam a situação de diálogo querem que o Brasil fique de joelhos, de cócoras, perante uma autoridade externa. Isso é inaceitável. Portanto, o governo brasileiro tem que se comportar, e está se comportando de forma altiva perante intromissões indevidas na nossa realidade. E nós temos que usar, sim, a lei da reciprocidade, ou seja, bateu num país soberano, o país soberano tem que ver também seletivamente onde bate para machucar os Estados Unidos. Eles são mais poderosos que nós? São, sem sombra de dúvida, são mais poderosos, mas nós somos igualmente soberanos, e brasileiro, que é patriota verdadeiro, não pode aceitar certo tipo de situação como essa, que evidentemente tenta colocar o Brasil numa posição amesquinhada. E brasileiro que é brasileiro, brasileira que é brasileira, não se amesquinha. Bortoleto, bem-vindo, boa noite. Concorda com Cardoso ou não? A eleição sobrepôs a diplomacia ou não? Boa noite, Juliana. Boa noite, José Eduardo Cardoso. Todo mundo que acompanha a gente pela CNN. Obviamente, a questão eleitoral entrou na pauta, sobrepôs as negociações, sobrepôs a diplomacia, sobrepôs a tudo aquilo que é razoável em uma negociação internacional. É muito simples de entender que, há um ano atrás, quando essa história começou, Donald Trump e todos os técnicos da USTR apresentavam uma taxação que não vinha só para o Brasil, era uma taxação global. E a taxação do Brasil de 50%, aos olhos de muitos hoje, pode ser comemorada, porque estamos em 25%, mas não tem o que comemorar. Não tem o que comemorar por um motivo muito simples. A mesa ficou contaminada com a questão ideológica, com a questão eleitoral. É claro que ficou. Dos dois lados, acabaram se utilizando, mas nós aqui no Brasil, que estávamos diretamente prejudicados com uma sobretaxação, não podíamos entrar nessa celeuma e nessa briga dessa forma. Quantas e quantas vezes aqui na CNN, durante esse um ano, eu alertei para que a postura do governo brasileiro não fosse a de desdenhar do caso, que não fosse a de responder a Donald Trump da maneira com a qual ele nos provocava, e sim trazer com serenidade, com tecnicidade, com verdadeiramente argumentos técnicos plausíveis, a gente pudesse apresentar o mercado brasileiro ao mercado americano e vice-versa.
Quando duas potências, e eu coloco o Brasil como uma potência internacional também, porque de fato somos, mas quando duas potências se sentam à mesa para poder negociar, o princípio básico que reina uma reunião comercial dessa monta é respeito. Faltou respeito dos dois lados, mas a nós, além da falta de respeito e além da postura adequada, nos sobrou uma sobretaxa de 25%. Então, ao final, quando a gente analisa o que está acontecendo aqui agora, nós não podemos só avaliar a sobretaxa dos 25% para alguns produtos que nós acabamos sendo penalizados. Nós temos dois pontos extremamente importantes. Ponto número um: todos aqueles que foram desvinculados nesse momento, ou seja, foram isentos de receber essa taxação, não é fruto da diplomacia brasileira e da negociação, não. Isso é minimizar as viagens e missões internacionais, empresariais, setoriais, que com diplomacia conseguiram reverter o quadro que lá estava, mostrando os prejuízos aos Estados Unidos de terem esses produtos sobretaxados e também do baixo desenvolvimento tecnológico do próprio produto que eles iriam receber se o mercado americano ficasse fechado para o brasileiro. Sabe, Juliana, o que acontece é que esse é um assunto áspero, muitas das vezes, para quem só quer causar, para quem quer fazer uso de um artifício de comunicação para poder vender o seu peixe. Peixe estragado, peixe muito mal conduzido durante esses 4 anos de gestão, que nos leva à dificuldade econômica e agora nos fecha uma porta para desenvolvimento, inclusive, de produtos novos aqui no Brasil que tinham, nos Estados Unidos, oportunidade de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento e melhora industrial, porque é assim que se posicionam as empresas que querem exportar, usando mercados como os dos Estados Unidos para melhorar o seu produto, melhorar aquilo que entrega, não só fora, para os Estados Unidos, mas para outros lugares, inclusive no Brasil. Prejuízo grande para o Brasil nessa semana, sem sombra de dúvida. Cardoso, vou puxar o gancho aqui do que o Bortoleto disse sobre a postura do Brasil. O Brasil errou nessas negociações, elas ainda não terminaram, podem continuar acontecendo, e a gente tem a proximidade das eleições também podendo interferir nisso. Qual é a sua opinião? Eu ouvi atentamente o Bortoleto falar, e como sempre eu reflito muito sobre o que ele disse, e pensei, qual é a culpa do Brasil nisso, hein? Não, o Brasil deveria ter mudado o PIX? Deveríamos ter recuado? Seria isso? Isso seria ser um bom diálogo? Isso é uma boa postura? Não, não é. Não é? Então o que ele deveria fazer? O Brasil o tempo inteiro apresentou argumentos técnicos. Nós vimos isso pela imprensa. Tudo foi justificado. Inclusive, agora, na resposta ao governo Trump, os dados de desmatamento foram oferecidos. O que o Brasil poderia ter feito, a não ser subserviente? Quer dizer que a culpa do tarifaço é do Brasil. É essa a leitura que nós devemos ter. O governo Trump está certo. Está certo ao dizer que o PIX prejudica as empresas deles, então nós temos que recuar? Qual é a resposta técnica que nós deveríamos ter dado para essa questão do PIX? Eu não vejo Bortoleto e outras pessoas que têm essa mesma fala que o Brasil é culpado. O que vocês sugerem? O que o Brasil devia ter feito? Acabar com o PIX? O que o Brasil devia ter feito? Não há, porque, na verdade, o que existe por parte do Donald Trump é um misto, ele sim, de ideologia política com autoritarismo. Ele quer que as empresas brasileiras continuem ganhando lucros, mesmo quando isso é desfavorável aos interesses de brasileiros, como no caso do PIX. E aí a culpa é do Brasil. Nós somos culpados por ter feito o PIX. E é tão curioso que eu me lembro que Jair Bolsonaro sempre se jactou de ter feito o PIX, quando, na verdade, quando ele lançou o PIX, ele não sabia nem o que era. Né? Nós lembra daquela coletiva que ele deu, que o PIX ele não sabia responder o que era, etc. e tal. Tá bem, então agora o PIX ficou ruim, nós devíamos ter mudado. Ora, vamos ser realistas. O que o Brasil poderia ter negociado? Negociação saudável é quando ela se faz dentro de padrões de racionalidade. Então, quando eu digo que o Brasil não negociou de forma saudável e racional, eu tenho que dizer o que o Brasil devia ter proposto. E eu não consigo ver o que ele devia ter proposto. Peguem um exemplo do PIX, por favor. O que o Brasil deveria ter proposto? Ele deveria ter, como disse Eduardo Bolsonaro, aderido ao sistema dos Estados Unidos, é isso? Para dar lucro aos Estados Unidos, é isso? Acabado com o sistema brasileiro? Essa foi a proposta de Eduardo Bolsonaro, não foi? Ele disse isto.
textualmente. Então, eu acho que, no fundo, ou a gente coloca as causas devidas nos eventos, ou eu passo a ter uma distorção política ideológica da situação efetiva. Donald Trump resolveu fazer isso a partir de uma provocação da família Bolsonaro, induzindo a erro ou não. Vamos ver a primeira manifestação. Ele falava da decisão do judiciário brasileiro, exigindo que o brasileiro voltasse. Nós não podemos apagar isso da memória. E a partir daí, então, ele percebeu que fez um erro, taxou o café, taxou lá, não pode, isso deu problema, etc. Então ele pegou seletivamente aquilo que prejudicava na competitividade as empresas dos Estados Unidos e falou, agora eu imponho. Ora, e a culpa é do Brasil. Quando dois não dialogam, não é porque os dois não fazem, é porque o Brasil não faz. Donald Trump não estava avesso ao debate, ao diálogo. Quem defende essa tese, por favor, diga objetivamente. E o exemplo é o PIX. O que o Brasil devia ter proposto em relação ao PIX? É a pergunta que eu coloco, e se o Bortoleto puder me dizer, talvez a gente consiga entender onde o governo brasileiro falhou. Sem proposta concreta, eu não sei como avaliar. Bortoleto, o espaço é seu. Bom, eu agradeço primeiro de tudo o respeito com o qual o Zé Eduardo sempre me trata e que presta atenção no que eu falo. Isso é recíproco, porque além de eu respeitá-lo, eu escuto atentamente, mas eu tenho que ponderar que hoje você não me ouviu, Zé, porque eu expliquei claramente, eu não vou entrar nessa celeuma de briga ideológica, porque foi ela que estragou essa negociação. Foi ela que atrapalhou. Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro não falam pelo governo do Brasil e não têm poder de interferir nesse assunto, mesmo se quisessem. O que nós deveríamos ter trabalhado, eu falo como nós, porque independe do governo que está sentado na cadeira no momento, nós somos Brasil. E nós não poderíamos ter deixado, nós, brasileiros que temos a caneta nesse momento, deixar esse assunto entrar na mesa, provocado por qualquer dos lados. Quando eu disse claramente, nós, Brasil, erramos, erramos. Erramos porque não entendemos o oponente, porque não entendemos a mesa em que estávamos sentados e permitimos que esse tipo de assunto entrasse na mesa. A primeira atitude soberana de verdade que o Brasil deveria ter tido desde o início é dizer: o senhor Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro não têm voz e caneta para poder tratar absolutamente nada quanto a esse assunto. Aqui, a soberania do Brasil é tratada pelo governo vigente. O que diz a Constituição brasileira é assim que deveríamos ter nos portado. Isso, por si só, fecharia uma porta ideológica para esse assunto, mas não. O governo achou interessante, encontrou uma narrativa boa para poder prejudicar a candidatura do seu oponente. Isso é apequenar o assunto. É o que eu falo aqui na CNN há um ano, dizendo que esse assunto não pode ser tratado como se fosse uma briga e uma conversinha de dois meninos. E isso está parecendo dois moleques que não tratam com a devida importância esse assunto. O PIX nunca ficou ameaçado. O PIX não está ameaçado a despeito dessas tarifas que nós recebemos, mas mercados foram prejudicados. Empresas e trabalhadores brasileiros foram prejudicados porque não sentamos à mesa como adultos e resolvemos brincar com a ideologia um do outro para poder melhorar um pouco ou piorar o seu oponente um pouco nas pesquisas eleitorais. Esse assunto é muito grande, ele é muito maior do que Lula e Bolsonaro. Ele é um assunto que afeta as famílias brasileiras no seu interior, verdadeiramente, porque por mais que a taxação diminua de 50 para 25, que ocorreram também isenções de setores por interferência, repito, da diplomacia empresarial brasileira, nós ainda ficamos sobretaxados em setores importantes que necessitavam do mercado comprador americano para desenvolver os seus produtos. É uma derrota fragorosa do governo, é uma derrota do Brasil, por permitir que discursos como esses, ideológicos, sentem numa mesa que só cabe português para interpretação de texto e matemática para poder saber fazer conta.